provocar os homens aqui perguntando quem que é homem de verdade. Porque senão vai querer falar mais grosso que o outro, bater no peito. Eu sou. Não, eu sou, né? Homem gosta de desafio, gosta de engrossar a voz e dizer que é um homem de verdade. Mas, no entanto, está muito difícil definir o que é ser homem de verdade. E eu quero desafiar vocês a olhar para uma tarefa que Deus exerceu. Nós já vimos em 2 Crônicas capítulo 16, versículo 9, que Deus olha no mundo inteiro procurando homens, cujo coração é perfeito para com Ele. E quando Deus tem que procurar um homem para ser pai, para cuidar da família, aonde o filho dele vai nascer. Se Deus tem que procurar um homem fora de série, um homem bom, um homem íntegro, como é que Deus procura? E que qualidades esse homem tem que ter? Porque uma coisa é pensar nos nossos modelos de masculinidade. Se eu for perguntar para algumas meninas, elas vão falar, por exemplo, que beleza, um padrão de beleza, comumente aceito, é Ronaldinho Gaúcho. Os homens já acharam ruim. Nós somos muito mais bonitos que ele. Você vê como é que modelo é complicado? Modelo de homem de, assim, meia idade bonito, né? Vamos lá. Como é que é o nome daquele cabeludo da Globo? O cabeludão. Que vai estar fazendo agora um novo seriado. Vocês não lembram? O Tony Ramos, não é? Muito bonito. Eu sou mais eu. E os modelos vão mudando, e cada um tem um modelo. Se eu perguntar para um adolescente o que é ser homem, ele vai dizer uma coisa. Se eu pergunto para um rapaz que está procurando casar, ele vai dizer que é outra coisa. Se eu pergunto para um que já está casado há 7 anos, ele vai falar alguma coisa diferente. E se eu perguntar para um homem de meia idade, ele também vai dizer outra coisa. Mas e se eu perguntar para Deus, o que é um homem de verdade para o Senhor? Quando você vai procurar um homem de verdade para uma missão que é importante, que é séria, que exige responsabilidade, quais são as qualidades que o Senhor vai procurar? E a gente tem isso na Bíblia. Hoje eu convido vocês para a gente estudar o exemplo de José. Não José do Egito, mas o José, pai de Jesus. Tá bom? Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Mateus capítulo 1. No versículo 18, nós vamos até o versículo 25. Mulher que não é homem, como é que vai aproveitar o sermão de hoje? O que é certo em qualquer lugar. Então, se vale para o homem as qualidades que a gente vai colocar aqui, se vale para o homem essas virtudes, vale para você também, beleza? Outra coisa, você, o tempo todo na sua vida, vai estar envolvida com homens, não tem jeito de fugir. Eu sei que vocês gostariam que isso fosse diferente, mas não tem jeito. Nós somos em menor número, mas nós fazemos muita presença aí, estamos em todos os lugares. Então você deve ter um irmão, um homem, um pai, tem que ser homem, né? Marido, filho, e a nossa sociedade simplesmente esqueceu como produzir homens de verdade. Se eu for falar de culpados, a gente pode colocar muita gente aí. Pai, mãe, escola, igreja, há muitos os culpados, mas eu quero falar hoje sobre responsabilidade. Nós somos responsáveis, tá bom? Então, você vai aproveitar de qualquer jeito. Se você é mocinha, solteira, né? Apesar de você não ter levantado a mão, eu sei que você está por aí. E você tem aí à sua volta um leque de opções, não é? Não é? Porque as moças solteiras estão o tempo todo sendo cortejadas, usar uma palavra bonita, né? Porque acho que os homens também já esqueceram como é que faz isso. São cortejadas pelos rapazes. E aí, como é que faz para escolher um homem de verdade? Hoje você vai ter boas qualidades para você começar a tomar nota e ver se o rapazinho encaixa nesse gabarito aí, tá? Se não encaixar, você pensa assim umas 10 vezes para cima, não para baixo. Vamos lá. O texto diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Acompanha essa história. Por ser José, seu marido, um homem justo,
E não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. Apareceu um anjo para ele na hora que ele estava dormindo e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E agora o versículo 24 e 25. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. É esse o texto que nós vamos estudar. A maioria das lições está aqui nesse texto. Deus tinha que escolher um homem para ser o pai de Jesus aqui na terra. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele precisava sim de uma figura paterna na vida dele. Ele precisava de alguém que trabalhasse para sustentar ele e a sua mãe enquanto ele fosse pequeno e necessitado e dependente de alguém. Todos nós passamos por isso aqui, é ou não é? A gente nasce sem pelo, a gente não consegue ficar em pé, a gente não nasce com roupa nenhuma, não é? A gente nasce completamente dependente. Precisa de alguém para dar alimento, precisa de alguém para lavar, limpar, acudir. O tempo todo, aquelas que estão pensando ser mãe, boa obra vocês almejam, mas se preparem. Se preparem, porque não é fácil, não é isso mesmo, Rodrigo? Não é fácil. Principalmente se o pititiquinho ou a pititiquinha que vier, foi assim no estilo Henrique, ou estilo Levi. Você vai ver o que é ter trabalho na sua vida. É muito gostoso, mas dá muito trabalho. Nós, seres humanos, somos assim. Precisamos de um ambiente de proteção, de cuidado e de alguém que se responsabilize por nós. E Deus precisava procurar um homem para ser o pai de Jesus em sua infância. E ele achou um homem chamado José do Egito. E esse texto tem muitas características a respeito de José. Eu vou convidar você para olhar uma de cada vez. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho interessante na vida de José. José não é dominado pela imoralidade. Deixa eu traduzir. José é um homem muito bem resolvido a respeito do que agrada a Deus na sua sexualidade e o que não agrada a Deus. E ele escolhe fazer o que agrada a Deus. O problema de sexualidade talvez seja o problema mais comum na vida do homem. Entre todas as dificuldades dramáticas que ele enfrenta, a questão moral relacionada à sexualidade é uma das mais nítidas e mais preocupantes. Os garotos estão se perdendo em pornografia, luxúria, promiscuidade, prostituição cada vez mais cedo. E cada vez mais isso está se tornando normal. Se você assiste um pouquinho de televisão, você já deve ter ouvido falar dos MCs mirins. Já ouviu falar? Não? Então não vai nem pesquisar. Não perca seu tempo. Eu tive que pesquisar porque eu queria esse exemplo. Mas tem crianças com 12, 13 anos fazendo raps com letras absurdas, pesadas, altamente sexuais, com gestos e tudo mais, com 12 anos. E a mãe deixa. E eles estão ganhando muito dinheiro fazendo isso. O que o moleque sabe sobre sexo, sobre sexualidade? Para influenciar toda uma geração de jovens. Esse problema da sexualidade é um problema recorrente e cada vez mais avassalador na nossa história, nessa sociedade em que a gente vive, aonde tudo é apelativo, não é? Tudo é apelativo. Desde pequenininho, os menininhos já são ensinados a desejar e a saber definir o que é uma mulher bonita, o que é uma mulher desejável e outras coisas mais, né? Porque agora não é só mulher, né? Agora misturou tudo. Só que quando a gente olha para a vida de José, não é isso que a gente vê. A gente vê um homem noivo. Eu não vou nem perguntar quem já foi noivo, né? Todos que casaram já foram noivos. Um homem noivo, um homem que está namorando lá a moça, está namorando a Maria. Ele está noivo dela, ela está prometida a ele. A gente sabe, todo mundo sabe, no mundo inteiro, que Maria ela era
virgem, não tinha conhecido homem nenhum, uma moça pura. Não se deitou com homem nenhum ainda, está noiva de José. Logicamente ela não deitou com José também, não é? Se ela é virgem. Quando de repente essa moça aparece grávida. Você, quando você estava noivo, imagine-se nessa situação. Homem, imagine você nessa situação. Você estava noivo, certo? Crente aí no Senhor Jesus, vindo na igreja, está noivo. De repente a moça apareceu grávida. O que os outros vão pensar? Vamos falar no português muito claro, né? O povo está falando besteira lá fora, então eu vou falar português claro, sem ser besteira. Comeu a sobremesa antes da hora, não é? Para nós é muito antes da hora. Imagine o que José está vivendo nessa hora. A mulher dele apareceu grávida. Logicamente, as suspeitas recairiam sobre José. Mas ele não tinha tido relações com ela. Nem teria até que o bebê nascesse, porque o texto que a gente leu fala isso muito claramente. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. Então ele não tinha tido, não teve, durante 9 meses depois de casar com ela. O que vocês acham? Vê se ele é um homem que é dominado pela imoralidade ou não é dominado pela imoralidade? Não é. Não é mesmo. E isso é incrível. Porque, menino, rapaz, homem, existe uma arma que o diabo usa contra nós todos os dias e alcança grande vantagem sobre nós. E essa arma se chama sexualidade. E está por todos os lados, nas bancas de revista, nos programas de auditório, no papo dos seus amigos, nos encontros com os colegas. Tudo é feito para te atiçar, para te deixar excitado, para te chamar a fazer aquilo que é errado, que Deus não agrada a Deus. E nós estamos no meio dessa batalha. Tem até um livro que fala que é a batalha de todo homem. É muito difícil que um menino chegue aos 11 anos sem ter nada de pornografia. Muito difícil, muito improvável. Tamanho é o apelo em cima deles. Primeira vez que eu vi uma revista que não era adequada para menores, nem para maiores. Eu tinha menos de 11 anos, no pavilhão da igreja, com um coleguinha que foi brincar comigo. Não me pergunte como é que ele conseguiu isso, que até hoje eu não sei. Mas ele já infectou a minha mente com aquelas coisas naquela idade. Agora nós temos o exemplo de um homem que não é dominado, que não se deixa vencer por essas ideias que a sociedade coloca, que não se deixa infectar e não se deixa prender por isso, porque isso escraviza a gente. Como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Quando a gente cai numa coisa, a nossa tendência é afundar e cair cada vez mais. A gente tem um homem que sabe esperar, que sabe que Deus escolheu um lugar seguro, onde o sexo pode acontecer sem nenhum medo. E esse lugar seguro é o casamento. Eu sempre dou um exemplo. Casamento é algo muito bom. E sexo dentro do casamento é melhor ainda, mas dentro do casamento. Do mesmo jeito que um rio que corta a nossa cidade é muito bem-vindo, dá água, não é? Mantém a umidade, mas se esse rio transbordar e for subindo, o que acontece? Vocês moravam em Campinas quando aquele ribeirão que tem lá no Orozimbo Maia transbordou e um carro foi arrastado com um casal lá para dentro? O que acontece quando um rio transborda e transpassa os limites do seu leito? Destruição, prejuízo, muitos problemas. Por isso Deus já colocou um lugar certo para a sexualidade ser desenvolvida e se chama casamento. E José sabia muito bem disso. E mesmo depois de casado, José não permite que os seus desejos sexuais venham definir como é que ele se comporta, como é que ele é o seu humor, como é que é a sua irritabilidade. Ele permanece no controle. É um homem não dominado pela imoralidade. Primeira coisa. Então, menininha, muito cuidado com aqueles caras muito assanhados que chegam do teu lado. Com palavras muito avançadas, sabe? Muito cuidado mesmo. Porque esse já não encaixou no primeiro ponto. Mulheres, ensinem os seus filhos a serem dominados nessa área. E olha, o negócio começa cedo, viu? A Cícera está olhando para mim e está rindo. Tem 2 filhos homens, sabe do que eu estou falando?
Ai, ai. Tem alguns de vocês que não sabem, né? Quem teve só filha menina não sabe. Homem já é homem desde que nasce. Sério. O bichinho já tem ereção desde petitiquinho. Você vai lá tirar a fralda do menino, está lá, né? Não é muito incomum você encontrar o meu filho Samuel falando: papai, meu pipi está duro. Eu falei: filho, calma aí, sossega, que ele vai voltar ao normal. Fica tranquilo. Homem já nasce homem. E a gente precisa ensinar os nossos filhos a serem resolvidos nessa área, com clareza. Ou a gente ensina do jeito certo, ou o mundo ensina do jeito errado. Não dominado pela imoralidade, não preso à pornografia, não dominado pelos desejos sexuais, controlado. Outra marca que eu quero destacar: esse é um homem direito e equilibrado. Hoje em dia, cada vez mais nós encontramos histórias de homens perversos e completamente desequilibrados. Não faz muito tempo, e ainda está na manchete do jornal, que nós tivemos uma notícia de um pai que espancou e matou o filho aqui na cidade de Vinhedo. 2 anos, não chegou a completar, porque eles tinham acabado de comprar todas aquelas parafernálias da galinha pintadinha para o aniversário de 2 anos do Iago. Um menininho de 2 anos, um pouco maior que o Levi, um pouco menor que o Samuel. Uma criança, pititica. O pai, viciado em drogas, usuário, lutador de jiu-jitsu, aplicou golpes de arte marcial no filho na hora do banho, porque não tinha paciência para dar banho no menino. Quando ele chorava, caía sabonete no olho. Ele bateu no seu menino a tal ponto de que perfurou o fígado e baço e causou um traumatismo craniano. O menino ficou 1 semana internado, mas não resistiu. Aí eu falo essa notícia, eu sei que vocês não gostam que eu falo essas coisas, mas, gente, não é essa notícia, essa é só mais uma. É só mais uma. Toda semana tem. Nós estamos vivendo numa época onde homens perderam a ideia do que é certo e se tornaram completamente perversos nas suas intenções, nas suas atitudes, e completamente desequilibrados. Se o meu filho chora, eu não posso perder o equilíbrio por causa disso. Senão eu vou perder o equilíbrio toda hora. Essas notícias deixam a gente transtornados. E às vezes a gente começa a pensar que o comportamento é justificável, mas não importa se ele é justificável ou não. Um homem direito e equilibrado sabe se portar, mesmo quando ele é provocado. Vamos voltar na história de José, tá? A história é mais ou menos assim, eu vou contar com mais detalhes. Maria estava na sua casa, quando de repente apareceu um anjo. Algumas das meninas já tinham sumido nessa, né? Apareceu um anjo, um homem grande, brilhante, já tinha pulado fora. Ela ficou. E o anjo falou: olha, você é muito favorecida. Você foi escolhida dentre tantas para ser a mãe do Salvador. E ela pergunta: mas como pode ser, se eu não conheço homem nenhum? E ele explicou: o Espírito Santo vai descer sobre você como uma sombra, e você vai conceber, e vai ter um filho, obra do Espírito Santo. E ela fala: ah, que legal. Digo mais, a sua prima, aquela estéril, a Isabel, que não podia ter filhos também, que é velha, já está grávida no 6º mês. Então o seu filho já vai vir de presente um priminho para ele. Maria ouviu a notícia, preparou a sua malinha e foi visitar a prima, não é? Grávida de 6º mês, dá uma mão nos 3 últimos meses, né? Quem já teve amiga aí, grávida aí nos seus 6 para os 9 meses? A gente tem uma aí, né? Aquela ali não vale de exemplo não, porque ela está muito bonita, muito tranquila, não tem inchaço nenhum. A minha serve de exemplo. A minha grávida tem uma barriga maior que ela. Anda igual uma pata-choca. Com dores para tudo quanto é lado. Como precisou de ajuda. Eu me lembro que uma vez a gente estava num retiro, e ela, junto com os outros jovens, com a barriga grande do Samuel ainda, resolveu entrar na piscina. Estava com muito calor, né? Entrou na piscina, e depois que ela nadou bastante lá na piscina, ela descobriu que a piscina não tinha escada para sair.
Sim, foi um acontecimento, né? Tirar ela dali foi um acontecimento. Eu nem estava lá por perto, né? Ainda bem que tinha gente forte lá. Mas nos 3 últimos meses, a mulher grávida está com um barrigão imenso, ela está se sentindo mal, ela tem inchaço, ela tem dores. E Maria foi lá visitar Isabel 3 meses, até, sei lá, o bebê nascer, a Bíblia não entra em detalhes. Do 3º para o 4º mês da sua própria gravidez, ela volta. E quando ela volta, José não precisou de muito tempo para perceber que ela estava grávida. Ela não disse nada para ele, e ele percebeu. Homem, mais uma vez, coloque-se no lugar de José. Mulheres, faça o exercício comigo. Coloque-se você no lugar de José. O cara é um homem não dado à imoralidade, um cara direito, um cara que se preserva, que respeita a mulher, está noiva, mas não tenta nada com ela até chegar a hora. O cara está se guardando para ela e guardando ela, quando de repente ele descobre que ela está grávida. O que você acha disso? Isso mexe, desequilibra um homem? Vamos pensar nas reações mais comuns. De benzinho, muda para um adjetivo mais chulo, eu não vou falar. Aquela, né? Confiei nela, ela aprontou. Saiu daqui normal, agora voltou, está grávida. Disse que me amava, não é? Isso pode levar um homem a desequilíbrio. Por muito menos, homens já mataram, já bateram, já se enlouqueceram. E aqui a gente tem um José diante de uma situação completamente estranha. Sua noiva, a quem ele amava, para quem ele estava se preparando para casar, trabalhando para isso, grávida. O que seria justificável ele fazer? A gente entenderia se ele fizesse. A gente entenderia se ele gritasse com ela? A gente entenderia se ele chutasse ela também? Assim, vai embora, não quero saber mais de você. Justificava, não? O que ele está pensando? Fui traído. Eu fui traído. Mas não é essa a reação que a gente encontra nesse homem. Esse homem está matutando, como diz o mineiro, né, Leandro? Matutando. Deixa eu perguntar se todo mundo entende o que significa matutar. Tem alguém que não sabe o que significa matutando? Eu explico já. Todo mundo sabe. Matutando é refletindo, pensando. Ele não está pensando como é que ele vai estrangular ela, não. Ele está pensando como é que ele anula o casamento secretamente, porque ele não quer que ela seja exposta à desonra pública. Esse é um homem de direito equilibrado. Ele não está pensando em si, está pensando nela. É um homem que está pensando no que é certo, no que é correto. Está pensando no futuro que ela vai ter. Depois que ele deixar ela, como é que ele faz para causar o mínimo transtorno possível? Se ele sai sorrateiramente, quem fica com a culpa? Ele. Quem é que fica mal de história? Quem é que perde a reputação? Ele. E é isso que ele está disposto a fazer, é isso que ele está pensando em fazer, quando um anjo aparece para ele e fala: José, não fique receoso de receber Maria, ela não te traiu. Aquilo que está sendo gerado no ventre dela é obra do Espírito Santo. E o homem que vai ser gerado vai ser o Salvador, e você vai colocar nele o nome de Jesus. E José entendeu, atendeu. Um homem direito e equilibrado. Mais uma característica: um homem sensível e obediente a Deus. Espera aí, deixa eu voltar. Deixa eu falar. Voltar aqui mais. Direito equilibrado. Pisar em ovos, né? Homem, o que é que te tira do sério? O que é que faz você ficar com o olho vermelho? Sempre tem, né? Sempre tem uma coisa que mexe com a gente. Meu querido, sou homem como você. E para mim é um desafio olhar para José e ver como ele é equilibrado. Ver como ele usa a cabeça e um coração. Sim, em alguns momentos você pode justificar perder a paciência com a sua esposa, gritar com seu filho.
Você pode justificar brigar no seu trabalho. Em alguns momentos isso é justificável. Mas olhe para o exemplo de José. Equilíbrio. Ele não permite que as circunstâncias tirem ele do equilíbrio. Vale para a mulherada também, não vale? Então vamos lá. Outra característica, sensível e obediente a Deus. É impressionante o que acontece na história de José. Não são poucas as experiências que ele tem com Deus. Várias vezes aparecem anjos com instruções, às vezes uma visão, às vezes um sonho, mas o tempo todo esse cara está falando que um anjo apareceu e trouxe uma instrução para ele. Esse homem é sensível a Deus, ele consegue ouvir a Deus, Deus fala com ele. E não bastasse o Deus falar com ele, ele é um cara obediente. É um cara que está atento à voz de Deus e não só ouve, mas pratica, responde a Deus de maneira adequada. Sabe qual que é um dos maiores defeitos do homem? Ouvir e não escutar. Alguns já riram. É isso mesmo, mulherada? Qual que é um dos maiores defeitos do homem? Ouvir e não escutar. O que é ouvir? Eu vou te explicar o que é ouvir, que eu sei muito bem do que eu estou falando. Então, se eu estou lá, lendo alguma coisa, ou prestando atenção, numa reportagem da TV que me chamou a atenção, a Carol fala comigo, o Samuel fala comigo, eu ouvi, eu sei que alguém falou alguma coisa, teve um barulho ali, uma comunicação, alguém tentando comunicar comigo, mas eu não escutei. Tanto é que eu olho para ela, com a cara lavada, e falo, você repete, por favor? E às vezes ela não está nem afim de fazer isso. Você não me escuta, né? O Samuel rapidinho pegou isso em mim. Não foi nenhuma nem duas vezes, gente, que eu estava ali assim, prestando atenção em alguma coisa. Quando de repente eu voltei a mim, da minha viagem, eu voltei com um menininho de 2 anos. Papai! Opa, o que está acontecendo? Ele percebeu que ele não estava tendo a minha atenção, então ele foi aumentando o tom, né? Eu só fui acordar quando o negócio chegou lá alto mesmo. Ele querendo a minha atenção, o homem tem essa dificuldade de ouvir e colocar em prática. Em alguns momentos é pura desatenção. Em outros momentos, é falta de vontade de dar o braço a torcer. Que a gente pode dar um nome de orgulho, né? Gente, o homem não gosta de estar errado. O homem não gosta desse negócio de estar errado, não. Então, mulherada, vocês precisam entender essa nossa fraqueza. Se a gente está perdido, a gente quer se achar. A gente tem certeza que a gente vai se achar. O homem não gosta de estar errado. Ele precisa ser muito humilde para ele ouvir instrução do outro. Não é não? Até para aprender a dirigir é uma complicação. Você chega lá, senta um outro homem para te ensinar a dirigir. Já está ruim. E às vezes você pega uma mulher, pronto, piorou. Ela vai me ensinar a dirigir? Não. Tem um rapaz, que eu não vou falar quem, que está tendo uma aula com mulher aí. Ai, ai. E o homem tem essas coisas aqui. Ele tem dificuldade, primeiro de ouvir, e segundo de obedecer, porque receber a instrução de outra pessoa significa aceitar a realidade de que eu não sei, e de que essa instrução é mais inteligente do que a que eu estava pensando seguir, de que essa instrução não veio de mim, mas ela é melhor. Mas José é um cara assim. José é um homem sensível, atento à voz de Deus, e ele tem essa capacidade de responder. A maioria dos homens são preguiçosos para reagir diante das instruções divinas. E não pense que Deus não fala. Deus fala. Talvez o anjo não vem com asa, mas às vezes ele fala na boca da esposa, às vezes fala na boca do filho, às vezes, muito raramente, fala na boca do pastor. E o homem precisa ouvir. Mas ele é preguiçoso e moroso. É claro que eu estou falando para mim também. Deus nos dá instruções o tempo todo.
Mas a gente precisa aprender a ser sensível e obediente. José aceitou Maria depois que o anjo explicou a natureza de sua gravidez. José colocou o nome de Jesus no menino, porque o anjo falou o nome dele é Jesus. Não, então se é Jesus, é Jesus. José atendeu o alerta sobre o perigo de morte que rondava a sua família. Se você não está por dentro da história, era esperado um profeta, um Messias que ia salvar o mundo. E vieram 3 reis sábios do Oriente procurando por esse profeta, esse Messias. Vieram procurando, passaram pela capital de Israel, na cidade de Jerusalém, e procuraram o rei da cidade. Falaram: olha, nós vimos, nós conseguimos entender, lendo as estrelas, que o rei dos judeus nasceu. E a gente veio perguntar se você sabe onde é que ele está. E o rei que estava com a coroa na cabeça pensou: que história de rei é essa aí? Procurou saber um pouquinho mais sobre a história e deu as seguintes instruções para os 3: vocês vão, achem ele, provavelmente está na cidade de Belém, e se vocês acharem, vocês voltem aqui e me avisem onde ele está, porque eu também vou lá adorar ele, né? Nossa, um rei, muito bem-vindo, né? Para somar aqui no nosso reinado. Os 3 reis magos foram, acharam Jesus na manjedoura, deram os 3 presentes que vocês sabem quais são. E antes de ir embora, Deus falou com eles: não voltem pelo mesmo caminho, vão por outro. E eles foram. E Herodes, que era o rei da época, percebeu que os caras nunca voltaram, se viu enganado. E resolveu fazer o seguinte: eu não sei quem é esse menino, fazendo as contas deve ter no máximo 2 anos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar matar todos os bebês homens nessa cidade e na circunvizinhança, que se esse rei estiver vivo, eu quero ver se ele vai tomar a minha coroa. Mas antes que ele concretizasse o seu plano, Deus falou com quem, meus irmãos? José: fogem, porque procuram tirar a vida do menino. E o José, que além de ouvir, é obediente, fez o quê? Fugiu. É a capacidade de ouvir e obedecer. Voltou quando chamado pelo mesmo anjo. Dirigiu-se para Nazaré conforme a instrução que recebeu em sonho. Não volta para Belém, vai para Nazaré. Lá ninguém espera que profeta venha de lá. Tanto é que um dos primeiros discípulos que Jesus conheceu, acho que Natanael, quando falaram para Natanael que o Messias vinha de Nazaré, o cara falou: vocês estão brincando comigo? Lá não tem profeta. Por quê? Porque José estava protegendo o seu filho. José consegue proteger sua família porque conta com o apoio e força de Deus. Seu coração está atento à instrução e sua vontade está pronta para a ação. 2 coisas importantes: coração atento e vontade pronta para obedecer. Então agora, eu não sei se você tem papel e caneta, mas eu vou pedir para você, homem, fazer uma coisa simples aí. Faz uma lista das coisas que Deus pediu para você fazer e você ainda não fez. Teve um colega nosso dando palestra para casais aqui e falando bem assim: olha, quando o homem falar que vai fazer uma coisa, você não precisa cobrar a cada 6 meses, espera. Né? Se ele falou que vai fazer uma cerca lá no fundo, tá? Não cobra de 6 meses, que ele vai fazer. Eu não sei o que acontece. Deve ser culpa de Adão, mas olha, muitos homens são como eu, se identificam com esse aí. Eu me lembro de um chuveiro que ficava cheirando queimado lá em casa, quando eu morava no apartamento. Todo dia, saía uma fumacinha lá em cima e eu falava bem assim: nossa, eu preciso dar um jeito nesse chuveiro. Eu preciso dar um jeito nesse chuveiro. Mas todo dia eu lembrava na hora que eu já estava tomando banho. Então aí, estava até bom, porque a gente tomava banho rápido, logo saía, né? Até que, imagine o que aconteceu. Até que o chuveiro pegou fogo com a Carol lá dentro. Pois é, né? Ainda bem que ela é menor que eu, senão... Ainda bem que não tinha ninguém em casa também na hora, né? Meus queridos, homem tem essas coisas, homem é devagar. A gente costuma fazer listas de coisas a fazer, né? E a nossa intenção é cortar as coisas. É algo que a gente precisa mudar no nosso DNA, seguindo o exemplo de José. José recebe a instrução, coloca em ação.
recebeu a direção de Deus, é isso que eu quero que você faça. Ele vai e faz. Homens, estou dando muitas dicas para vocês hoje, hein? Ou para nós. Vamos lá. Mais uma. José é um trabalhador honrado. Qual que é a profissão dele? Vocês sabem. Carpinteiro. Todos sabem que José era carpinteiro. Isso significa que ele dava um duro para poder sustentar a sua família através de um trabalho honesto e digno. E você está pensando, mas também José, Maria, Jesus, né? Tá fácil. Você não sabe da história metade, né? Eu sei que algumas pessoas acreditam que Maria ficou virgem para o resto da vida, mas não. Ali falou que ele não se deitou com ela até que o bebê nascesse. Isso dura 9 meses. Depois disso, né? Marido e mulher. Então ele teve 4 filhos homens. E no mínimo 2 irmãs. Agora faz as contas. 4 mais 2, 6. Mais Jesus, 7. Mais Maria, 8. E José trabalha com capitaria. Precisa comer ou não? Não, precisa ter força. 9. O que vocês acham? O cara precisa trabalhar muito ou pouco? Hoje mudou tudo, né? As nossas famílias, quando tem 3, a gente já está desesperado, né, Luciano? Já deu, fechou. Alguns já estão parando no 1, eu estou no 2, né? Com a corda no pescoço, literalmente. Ai, como é difícil. Tem que trabalhar muito. E José, ele é pai de uma família imensa, e ele trabalha com carpintaria, ele reforma barco, ele faz porta, ele faz cadeiras, ele trabalha com madeira. É a sua profissão, é uma profissão honrada, ele não está fazendo nada de errado, não está roubando ninguém, não está prejudicando ninguém, está trabalhando de uma forma digna, ainda que alguns possam achar que é simples. Mas é tão digna que ele não sente vergonha nenhuma de ensinar Jesus a mesma profissão. Jesus é reconhecido em Marcos capítulo 6, 3 como carpinteiro também. Em Mateus fala que ele é o filho do carpinteiro, em Marcos fala o carpinteiro. Jesus, que Jesus? O carpinteiro. Ele aprendeu essa profissão. Isso se encaixa perfeitamente com o propósito de Deus expresso na criação. Deus criou o homem para trabalhar. Eu sei que o nosso estatuto da criança e adolescente está deixando vocês, meninos, aí meio sossegadões, né? Até os seus 18 anos. Beleza? Beleza? Aproveita. Pitiquinha ali, ó, bonitinha, aproveita, viu? Mas se eu posso te dar uma dica, não vai na deles não. Quanto antes você aprender a trabalhar, melhor para você. Eu estava comentando com alguns membros do conselho. Eu me acho um mané perto do meu pai em questão de trabalho. O meu pai é um cara determinado. O meu pai tem que fazer uma coisa, ele mete bronca e faz, mesmo que ele não saiba fazer. Uma vez a gente foi morar numa casa que tinha um quintal enorme, mais grande mesmo, ia dar num rio lá no fundo. Só que lá no fundo tinha pasto antigamente, então era uma terra que não servia para nada, só para crescer aquele matão e dar bicho. E ele resolveu que ele queria transformar toda aquela região numa horta. Detalhe, o capim nasce com gramas que se entrelaçam, assim, raízes que se entrelaçam, a uma profundidade de até 15 centímetros. Meu pai comprou um enxadão e começou, enxadada após enxadada. Eu não morava mais com ele, vim visitá-lo, desci lá embaixo para cumprimentar o meu pai, lá estava ele, aquele neguinho, um pouquinho mais baixo que eu, magro, meu pai nunca foi gordo. Quando eu fui abraçá-lo, ele estava fedendo suor e todo molhado, porque esse sol estava a pino e ele estava trabalhando. Abracei e senti que o homem estava parecendo uma tora. Tá rindo, Robin? Eu falei, pai, o senhor está forte, hein? Forte, meu filho, bate aqui, ó. Levantou aqui, ó. Na hora que eu encostei, parecia um pedaço de toco mesmo, cara. Que exemplo meu pai é para mim. Agora eu, cara, fui correr essa semana. O Jonatas foi comigo. 6 horas da manhã. Não, na primeira a gente caminhou, depois correu 700 metros. No segundo dia, 1 quilômetro e pouquinho. No terceiro, foi 2 quilômetros que a gente correu. A gente está indo muito rápido, porque nós somos homens. Mas vocês têm que ver eu subindo a escada com o Levi, porque o Samuel eu não peguei essa semana.
né? A minha casa tem uns 3 lances de escada lá, são quase 2 andares. Parecia um entravado. Agora, quando eu olho para a geração que está vindo depois, eu fico muito preocupado. Porque se eu me acho mole, eu vejo os molequinhos por aí que, pelo amor de Deus, eu não quero ter o trabalho nem de pentear o cabelo. O negócio está indo para baixo, está puxando para baixo. Então, eu dou a dica para vocês: aprendam a trabalhar. O pai de vocês trabalha, fica do lado dele, fica na cola dele, certo? Meu filho tem 3 aninhos, o Samuel, eu vou varrer a escada, ele varre junto comigo, é uma das coisas que ele mais gosta de fazer. E no final ele fala: pai, a gente trabalhou muito. Eu falei: trabalhamos, filho. Olha, estou até suado. E ele também. 3 aninhos, pega a vassoura e me ajuda até lá embaixo. Trabalhar não faz mal para ninguém não, viu, gente? Ainda que o estatuto fale o contrário, a gente precisa ensinar a ter vontade, a ter determinação e a fazer coisas para que as coisas aconteçam. Sem trabalho nada se faz. Por último, esse homem é um líder espiritual. José não brinca com as coisas de Deus. O que não falta hoje é homem que brinca com as coisas de Deus. Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Vai para a igreja, moleque. Vai lá com a sua mãe. Não, meus irmãos, não é essa a ideia. José não é assim. José não é esse tipo de religioso não praticante. Ele é quem conduz a sua esposa ao templo. Ele é quem apresenta o filho para o seu primeiro compromisso religioso. Em outras palavras, quem traz para batizar aqui é o pai. Ele tem que estar fazendo isso. É ele quem conduz a sua família até o lugar de adoração do Deus vivo. E é ele que ensina todos a amar ao Deus Criador. Isso é obrigação e é competência do pai, e ele faz isso através do seu exemplo. Ele ora, ele lê a Bíblia, e ele gosta da igreja, ele leva esse negócio a sério, e os filhos querem ser iguais a ele. Eu ouvi um pastor pregando isso que me deixou tão envergonhado, que a partir de então eu oro pelos meus filhos toda noite. Coloca a mão na cabecinha dele: Samuel, vamos agradecer o papai do céu por esse dia, abençoar o seu irmão, sua mãe, seu pai, e orar por algum outro problema que a gente tem enfrentado. Eu quero ensinar meu filho a ter respeito e amor por Deus. Isso é responsabilidade do homem, líder espiritual. Bom, são essas 5. Agora me responda uma coisa: será que Deus quer que nós homens sejamos livres da imoralidade, sim ou não? Será que Deus quer que nós sejamos direitos e equilibrados, sim ou não? Será que Deus quer que nós sejamos ouvintes, e não somente ouvintes, mas praticantes da palavra dele, da instrução dele, sim ou não? Será que Deus quer que nós sejamos trabalhadores honrados? Será que Deus quer que nós sejamos líderes espirituais, na família e fora da família, mostrando para as pessoas a direção? Sim ou não? A resposta é sempre uma só. E aí vem outra pergunta: qual que é o preço que a gente tem que pagar para poder viver esse propósito que Deus tem para nós, homens? Qual é o preço, mãe, que você vai ter que ensinar o seu filho, que ele vai ter que pagar para ser um homem com essas 5 características aqui? Por exemplo, eu não estou vendo esse cara aqui com sonhos egoístas de se tornar famoso e rico, ou então de curtir a vida adoidado. Você consegue imaginar José? Nossa, vou curtir a vida doidado. Ele não tem tempo para isso, porque ele tem muitas responsabilidades. Sabe qual é o preço que a gente tem que pagar? A gente tem que abrir mão dos nossos sonhos egoístas. E de uma vez a gente precisa se convencer que o sentido da vida do homem não está nele próprio. Deus criou o homem para cumprir uma missão para ele e para os outros. Você vai encontrar sentido para a sua vida, homem, quando você entender que Deus te colocou para proteger, para cuidar, para ser exemplo, para fazer diferença nesse mundo. Deixa eu provocar vocês. Amém? Amém. Então vamos trabalhar. Então talvez falte tempo para o Facebook. Talvez falte tempo para você ficar jogando tempo fora. Falte tempo para dormir. Talvez falte tempo para aquelas festas.
Talvez não dê tempo para o futebol também, né? Dependendo dos filhos que você vai ter, na realidade, eu te dizer, vai faltar tempo para tudo. Mas você vai ter todo o tempo do mundo para cumprir o papel que Deus tem para você. Sonhe em se tornar um bom marido. Sonhe em ser um bom pai. Sonhe em ser um trabalhador honesto, que influencia os seus colegas insensatos. Sonhe. Basta olhar para a vida de José. Ele deixou muitas coisas para poder ser o homem de Deus na família de Jesus. Ele abriu mão da sua reputação, ele abriu mão dos seus interesses próprios para poder ser pai, para poder ser marido. Ele deixou egoísmo, deixou preguiça. Ele deixou individualismo para assumir a posição de responsabilidade. Alguém precisa falar isso para o Neymar. O que faz um homem de verdade é responsabilidade. É isso que diferencia um moleque de um homem de verdade. Um moleque não tem o quê? Responsabilidade. E um homem é responsável. Ele não é culpado dos problemas do mundo. Ele não é culpado dos problemas da sociedade, mas ele se responsabiliza por eles. Eu posso fazer alguma coisa. Não é fácil seguir o exemplo de José. Eu que o diga. Depois da queda, a nossa natureza nos puxa para baixo e para trás. Tudo que Deus pede para a gente, não é que a gente vá lá e com toda a força de vontade de homem que a gente tem, a gente mude. A partir de amanhã eu sou uma pessoa diferente. Quem dera fosse assim, não é? Até a mulherada sabe que não é assim, né? Começar aquela caminhada não é tão simples assim. Começar aquela dieta não é tão simples assim. Se desse para mudar as coisas pela força de vontade, seria tão mais fácil, não é? A gente podia inventar uma bombinha de força de vontade, colocar na boca e enchia de força de vontade, pronto, vamos lá. Mas não é assim que as coisas mudam. Deus não está pedindo que você seja diferente, porque você não tem condições de ser diferente por suas próprias forças. Homem, nós estamos fadados a viver lutando contra essa natureza decaída depois do pecado. Sabe qual é o problema do mundo? Pecado. É esse o problema do mundo, e nós temos ele dentro do nosso coração, mas Deus pede sim uma coisa de você, e essa coisa é que você responda, sim ou não, ao que Ele te oferece, porque Ele te ama do jeito que é, mas deu o Filho dele para morrer na cruz pelos seus pecados, para te transformar num novo homem, para te libertar do peso do pecado, para te libertar da preguiça, para te libertar da responsabilidade, para te libertar da dificuldade de praticar. Jesus conquistou para você isso já. A única coisa que você precisa fazer é responder: eu quero, eu aceito. Até que enfim alguém viu como eu era limitado, como eu era fraco, e veio me ajudar. Eu quero ser esse homem. Jesus, eu estou entregando a minha vida para Ti, para que o Senhor me transforme nesse homem. Quer ver? Mulheres, vocês diriam amém para isso? Vocês gostariam de ter assim? Vários. Mas, Rafaela, você tem uns 3 para escolher desse jeito. Aí você pode até escolher o mais bonito. Homens, eu estou provocando vocês, mas não acabou não. Semana que vem continua. Eu só queria que você pensasse o seguinte: sim ou não. A gente tem aqui, hoje, primeiro domingo do mês, o hábito de participar dessa mesa aqui. E essa mesa toda especial que a gente prepara, ela tem alguns ingredientes muito importantes, que são representativos de algo muito sério que aconteceu. A gente tem aqui nessa mesa a prova de que homem de verdade é aquele que se responsabiliza. Homem de verdade é aquele que encara o seu chamado e leva até o final, custe o que custar. E a gente tem a prova de que Jesus é homem de verdade.
Porque Ele nos amou, porque Ele sabia que nós não conseguiríamos ser santificados sozinhos, porque nós nunca conseguiríamos mudar a nossa natureza ruim. Ele veio, viveu aqui, não pecou, mas se entregou no nosso lugar, para sofrer o nosso prejuízo, para pagar o nosso pecado. Ele se responsabilizou pelo pecado que não era dele, era nosso. Pelos problemas que não eram culpa dele, era nossa culpa. Ele se responsabilizou, falou: eu pago, eu vou pagar. Deixa comigo que eu dou conta. E para isso Ele derramou o seu sangue e partiu o seu corpo lá na cruz, a fim de que todo aquele que nele crê não permaneça nessa vida de morte, escravo do pecado, mas receba uma vida plena, eterna, aperfeiçoada. Qual é a resposta que você dá para isso? Sim ou não? Porque o que faz de nós adultos, para incluir as mulheres, é a capacidade de responder. Sim ou não? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, o Senhor foi 100% homem enquanto andou por aqui. E como nós, precisou de um pai, precisou de alguém que se responsabilizasse pela esposa, pelos filhos, se responsabilizasse para colocar o sustento dentro de casa, o pão para seus filhos. Se responsabilizou por proteger crianças e bebês. E com certeza foi uma influência muito grande. José, pai de Jesus. Deus, eu quero te agradecer pela vida desse homem, porque ele cumpriu a sua parte. Por causa que ele cumpriu a sua parte, Jesus também pôde cumprir a dele. E nos oferece a chance de responder nessa noite a sua oferta de salvação, sua oferta de redenção. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor veio morrer no nosso lugar. Muito obrigado porque o Senhor nos amou apesar de imperfeitos. Nos amou o suficiente para entregar a sua própria vida. Nós vamos participar dessa mesa, vamos comungar pão, lembrando do que o Senhor fez. E pedimos que o Senhor use os elementos da Santa Ceia para encher o nosso coração de esperança, encher o nosso coração de fé, e encher o nosso coração de amor pelo Senhor, e amor pela missão que o Senhor nos deu. Que o mesmo Espírito que havia em Ti, Jesus Cristo, seja enviado sobre nós, homens e mulheres, nos capacitando a ser responsáveis e a fazer o que tem que ser feito para a honra e glória do Teu nome e para o bem do nosso mundo. Nós queremos dedicar a Ti o pão, queremos dedicar a Ti o fruto da videira e pedir que o Senhor tire essas coisas do uso comum e use de maneira espiritual para fortalecer e alimentar a Tua igreja, a Tua noiva. É o que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém?